Olá pessoal, hoje eu quero comentar aqui o caso sobre o Whindersson Nunes, sobre essa história que saiu essa semana dele falando sobre a possível depressão, sobre ele estar angustiado, sobre ele se sentir sempre mal, independente de às vezes de sempre, né, nos vídeos dele tá fazendo piada, sempre tá se mostrando alegre e tal, mas se sentir sempre incomodado. Em primeiro lugar, eu já falei um tempo atrás sobre essa questão da depressão. Eu tenho um vídeo, eu vou deixar aqui, onde eu comento a história sobre o suicídio do Zumbi Boy, né? Uma outra pessoa que julga-se não, que realmente tinha muito sucesso, que fez vídeos com Lady Gaga, participou de filme e tal, e depois acabou tirando a própria vida. E agora então esse caso brasileiro aí, né, do Whindersson Nunes falando. E eu queria dizer que eu entendo ele, porque principalmente a pessoa que já tem um certo nível de sucesso, existe uma certa obrigação de uma cobrança de que a pessoa precisa se sentir bem. E hoje em dia está muito em alta essa questão motivacional, essa questão de pensamento positivo e tal. E junto com isso, então, tem uma cobrança de que tu precisa se sentir agradecido se tu tem um sucesso financeiro, um sucesso em alguma área. Quando, na verdade, às vezes podem ter outras questões emocionais muito mais profundas envolvidas nesse sentimento, né? Nessa inconformidade, como ele diz. Então, eu sou alguém que sou contra um pouco essa questão do pensamento positivo. Eu até já falei um tempo atrás como o pensamento positivo não trabalha através de atração, como eu acredito que existem processos psicológicos que fazem as coisas acontecerem quando tu tem um pensamento positivo, mas não que isso é atraído por algum tipo de energia. Na verdade, isso vai influenciar no teu comportamento, vai influenciar com quem tu faz contato, vai influenciar na tua confiança sobre a tua capacidade, então tu vai se mostrar mais tranquilo, talvez numa entrevista de emprego, e isso tudo vai influenciando para te trazer as coisas que tu quer. Não que exista alguma coisa energética que te atrai aquilo. Mas, desculpa. Para mim que trabalho, falo com PNL, você deve estar pensando, mas como que eu posso ser contra essa questão do pensamento positivo? É que eu acredito que não tem como ser feliz o tempo todo. Quer dizer, feliz sim, feliz é um estado é um estado, felicidade é um estado. Não tem como tu estar alegre o tempo todo. A gente tem, a gente tem algumas emoções básicas. E entre essas emoções, tá o medo, tá a tristeza e tá o nojo, que são emoções ruins. Mas é até patológico quando a gente não passa por essas emoções. Então a gente precisa sentir essas emoções. A gente precisa ter contato com essas emoções em alguns momentos da vida. E isso é o que vai impulsionar a gente, às vezes, a alcançar um objetivo, vai impulsionar a mudar alguma situação que a gente está na zona de conforto. Então, quando se trata de algumas técnicas que eu ensino, quando se trata sobre mudança comportamental, quando se trata de lidar com estados emocionais, eu não estou falando que a gente nunca vai sentir essas emoções ruins, mas sim como a gente vai encarar elas. Então, a gente tem as técnicas para mudar quando a gente se sente, tá? Mas não quer dizer que tu nunca vai sentir. Então esse papo motivacional de que tu tem que estar sempre positivo, sempre com gratidão e tal, isso não funciona em 100% do tempo. Isso vai funcionar algumas vezes, mas a pessoa que vive só em função disso, na primeira vez que tiver contato com alguma dessas emoções negativas, vai se frustrar.
E aí quando ela se frustrar, ela pode cair num estado emocional ruim, que seja muito mais difícil de sair do que se ela tivesse preparada já antes para lidar com isso. Então é isso que acontece muitas vezes com as pessoas famosas, e acredito que isso pode ter acontecido com o Whindersson Nunes, que é a cobrança das pessoas ao redor dele de que ele precisa ser agradecido pelo que ele tem, de que ele precisa se sentir bem já porque ele atingiu o sucesso, e não levar a sério os sentimentos que ele tem, não levar a sério as emoções dele, não levar a sério o que ele pode ter outras vontades que vai além do dinheiro e além do sucesso profissional dele. E tudo isso talvez foi acumulando até chegar nesse sentimento de angústia, nesse sentimento de inconformidade. Então, às vezes é muito mais fácil uma pessoa assim que tem sucesso passar por uma situação dessas do que uma pessoa, vamos dizer, vamos chamar de comum, tá? Uma pessoa que não tem sucesso. Então é muito importante a coragem dele também de ter vindo falar isso, para que a gente possa mais uma vez colocar esse assunto em discussão, colocar esse assunto em pauta, de que depressão é doença sim, depressão precisa ser levada a sério. Então a próxima vez que você pensar assim, mas como ele, famoso, com dinheiro, conseguindo tudo que talvez uma pessoa possa conseguir, pode se sentir assim, lembra que perguntar isso é a mesma coisa que você perguntar para um famoso que quebrou a perna como ele, com todo o dinheiro, com tudo, todo o sucesso que ele alcançou, como ele pode sentir dor naquela perna quebrada. Não faz sentido. É uma doença e independente da fama, independente do dinheiro, independente da religião, da fé, do que for, precisa ser tratado como doença, ok? Eu só queria fazer essas considerações. Enfim, não tem mais muita coisa a complementar. Espero que tenha ficado claro meu ponto de vista. E até mais.